Gustavo, então, mais uma vez, tá? Vou repetir, agradecer aí por você ter aceito o convite, dizer que é um prazer enorme estar conhecendo melhor o Grupo Zanon. Eu tenho aprendido muito com vocês, tenho certeza que é o início de uma amizade que vai seguir aí por muito tempo. Então, muito obrigada mesmo. E eu vou pedir para você, embora eu acredite aí que a maioria das pessoas que me acompanham, que seguem, também te seguem e já te conheçam, mas de qualquer forma, se eventualmente alguém não conhece, eu vou pedir que você fale um pouquinho quem é o Gustavo, o que que o Gustavo faz na Seguralta e depois a gente dá sequência aí no nosso tema principal. Legal. Então, primeiramente, eu queria agradecer aí, Antônia, todo esse convite aí que você me fez para falar um pouquinho aí sobre franquias, né? Eu vou tentar falar num geral, assim, não ser tão específico, assim, da Seguralta, mas falando um pouquinho do case, do que a gente estudou, né? Agradecer mesmo aí o convite, com certeza é o começo aí de uma grande parceria aí, com certeza, né? Não é a primeira live que a gente faz junto. E pedir pro pessoal aí convidar todos os colegas aí para participar, então clica lá na setinha, chama o pessoal. Eu acredito que vai ser um conteúdo bem leve, um conteúdo bacana aí para o pessoal conhecer um pouquinho de outro negócio, né? Um pouquinho sobre um modelo um pouco diferente, que é o modelo de franquia, para corretor de seguros. E tenho certeza aí que vai somar bastante, a gente quer tirar bastante dúvida aí do pessoal. Falando um Verdade. pouquinho, Manda também, não só para os colegas corretores, tá? Manda para os amigos aí, empreendedores pode que mandar. querem empreender. Manda para todo mundo. Chama o pessoal aí para assistir a gente. Aperta aí no coraçãozinho. Isso aí. Fala então É para isso. nós, Gustavo. Quem é o Gustavo? Bom, para quem ainda não me conhece, meu nome é Gustavo Zanon, eu sou, não vou usar os termos em inglês, né, senão as pessoas acabam não entendendo. Então, basicamente, eu sou diretor de operações da Seguralta, né? A Seguralta é uma corretora de seguros muito tradicional que hoje faz parte de um grupo, que é o Grupo Zanon, que tem outras franqueadoras dentro da empresa. A Seguralta foi a pioneira do Grupo Zanon, né? A gente era uma corretora de mais de 50 anos, que há mais ou menos uns 10 anos atrás a gente decidiu que a gente precisava inovar e fazer alguma coisa diferente para poder crescer nesse mercado. Né? A gente via que cada dia que passava as margens iam diminuindo, a gente tinha algumas outras operações nossa que tinha um custo operacional muito alto, né? Então a primeira ideia que a gente teve foi, pô, vamos centralizar esse custo operacional e com isso aumentar as margens, né, para essas outras unidades nós, e deu muito certo e foi daí que saiu a ideia da franquia. Né? Foi de uma redução de despesas, centralizando um custo operacional que toda corretora tem, e aí a gente falou, pô, e se a gente escalar isso de uma forma diferente? E aí foi onde a gente começou a ter a ideia de franquear aquele modelo, essa união de operações para que o corretor tivesse mais tempo para vender. Então foi basicamente daí que surgiu a ideia. Que Tá? joia! Deixa eu contar aqui, compartilhar um pouquinho com o pessoal e com você também, Gustavo. Por que que eu cheguei aí nesse tema, né? E que eu decidi falar sobre franquias? A verdade é que aqui em Chapecó, nós temos uma empresa chamada Franquisa, que é de um amigo, que é pai da minha amiga Nath, que também fez uma live aqui comigo, inclusive. E no nosso círculo de amizades tem diversos amigos franqueados e também franqueadores. Então, assim, eu Legal. já tenho um pouquinho, né? Um pouquinho de conhecimento aí do segmento de franchising. Mas o que que aconteceu? Quando eu te conheci, conheci aí a Seguralta, surgiram muitas dúvidas que mesmo eu já tendo um pouquinho de conhecimento em outros ramos, eu não conseguia compreender como que funcionavam as franquias dentro do seguro. Parece que a realidade, quanto mais próxima, ela se torna mais Sim, distante, né? Tanto é que várias vezes eu te pedi,
Mas Gustavo, funciona assim mesmo? Como que é? Mas vocês fazem tudo. Então, quando eu percebi que mesmo eu tendo conhecimento em franchising, eu não conseguia entender esse universo, eu pensei que muito provavelmente aí os colegas também pudessem estar compartilhando dessa mesma dúvida, né? E não ter o conhecimento de como que funciona. Então, foi por isso que eu decidi trazer esse tema e também porque a gente está vivendo aí, né, Gustavo, uma crise e a gente sabe que na hora aí das crises alguns vão ver somente como crise, o que é natural, né? E Sim. outros, assim como eu, como nós, enxergam como uma oportunidade. Sim. Então, eu quis trazer aí como uma forma de oportunidade para quem quer empreender, para quem visualiza esse futuro, mas que ainda talvez não tenha tido, encontrado, né, esse modelo de negócio. E por isso que eu pensei aí em você, porque para falar em franquias, né, a gente quer nada melhor do que falar com quem é referência, com quem é número um. A Seguralta é a maior rede de franquias em seguros aí no Brasil. E eu vou pedir para você começar falando um pouquinho aí da história, dos princípios, valores. Eu sei que a missão da Seguralta é realizar e proteger sonhos, né? E é Exatamente. uma missão muito nobre. A gente vive aí num país de terceiro mundo e subdesenvolvido. A gente sabe quanta dificuldade as pessoas têm para empreender. Então, ver uma empresa como a Seguralta preocupada em realizar e proteger sonhos, preocupada com pessoas, né? Em fazer com que pessoas que nem conheciam o ramo de seguros de repente começarem a empreender. Então, isso prova que vocês não estão preocupados só com o seu próprio sucesso, mas também preocupados com o sucesso dos outros, preocupados com o sucesso dos franqueados. E essa é uma missão muito nobre. E aí, pelo que a gente tem conversado, tu sabe que eu partilho aí dos mesmos princípios, dos mesmos valores. Então, acho isso muito bonito. E agora eu vou parar de falar, porque senão só eu vou falar. Vou deixar você contar um pouquinho da história da Seguralta aí para nós. Bom, então vou contar um pouco da história pro pessoal. Obrigado aí pela introdução. Então a Seguralta, como eu disse, é uma corretora que, como todos os outros corretores, meu pai que fundou a corretora em 1968. E o que eu gosto de falar bastante, Antônio, é que é uma corretora que começou como qualquer outra corretora. Meu pai, ele alugou um escritório num prédio comercial, uma sala de, sei lá, 12, 15 metros quadrados, e ali ele começou a vender seguro, né? Isso a gente está falando há 50 anos atrás, né? Numa realidade totalmente diferente. É, A dificuldade dele naquela época era fazer as pessoas acreditarem que o seguro iria pagar caso acontecesse alguma coisa. Então, pra você ter uma noção que era difícil você falar, ó, compra o seguro que você vai receber, né? Essa era a grande dificuldade que ele contava pra gente. E o negócio começou a crescer como corretora, eles cresceram bastante, né? Era ele um sócio, e a Segurata foi referência durante muitos anos. A gente tinha uma produção realmente bem expressiva. A gente foi também recebemos muitos prêmios de várias seguradoras. A gente era representante da Nacional Seguros. Então é totalmente outra realidade. Mas eu gosto de falar desse começo porque aquele cara que é pequeno, que está hoje ali com um escritório, com 2 colaboradores, a sua realidade não é diferente da nossa. A gente passou por isso no início. Tá? E a Seguralta cresceu, passou por muitas crises, essa é mais uma, e o que mostrou para a gente, falando um pouquinho do propósito nosso de realizar e proteger sonhos, é porque durante essa jornada nossa a gente viu que a gente fez muito isso. Né? A gente atendeu milhares de sinistros, eu não sei falar em quantidade, mas muitos assim que a gente viu que o seguro foi fundamental, né? Às vezes a gente teve incêndios de clientes que têm empresa e a gente reconstruiu aquela empresa com o dinheiro do sinistro. A gente tem pessoas que perderam o marido, a esposa, e que o seguro de vida ajudou a dar um recomeço.
A gente tem gente que comprou o primeiro carro, então muitas histórias. A gente foi entendendo o que a gente fazia de fato, né? Que era realmente realizar e proteger os sonhos. E o realizar entrou muito depois, não só com as franquias, mas com os colaboradores, porque a gente começou a ver que, puta, eu tinha colaborador ali que começou a trabalhar com a gente com 14 anos de idade, casou dentro da empresa, comprou carro, comprou casa, teve filhos, então foi tipo a vida inteira. Eu tenho colaboradores na Segurauto com mais de 40 anos, por exemplo, de empresa. Então, a vida daquele cara foi a empresa. E muitos sonhos dele foi realizado ali dentro. E aí, com a chegada das franquias, onde a gente percebeu assim, porque era assim, eu ia para as convenções, a gente faz todo ano uma convenção e junta todos os franqueados, e os franqueados me abordavam para falar as coisas que eles tinham conquistado com a franquia. Então, o Gustavo vem aqui, puta, chamava, normalmente a gente faz um happy hour no fim do evento, super legal, e aí eles me chamavam, aproveitavam aquele momento de descontração e começavam a contar. Cara, comprei meu primeiro carro zero, putz, construí uma casa, putz, comprei um imóvel onde eu vou construir a minha sede própria, o outro, eu comprei uma chácara para minha mãe. E, cara, é impressionante como todo mundo faz isso. E é uma coisa que me dá muita motivação para continuar fazendo. Porque chega um momento que não é o dinheiro, não é o sucesso, é você ver o tanto que você é capaz de transformar a vida de outras pessoas. Porque o maior presente é esse daí, é esse feedback que a gente recebe. É o que dá entusiasmo para a gente fazer isso. E aí a gente mudou. A gente falou, cara, a gente precisa tirar uma missão e um propósito tão simplista e a gente precisa viver isso todos os dias, que é o que realmente a gente acredita. E aí a gente mudou em realizar e proteger sonhos dos nossos clientes, franqueados e colaboradores. E foi, assim, para a gente um ponto fundamental para mudar a chave do nosso negócio. Porque quando você tem um propósito, e esse propósito fica muito claro para as pessoas que fazem parte do seu time, dos seus franqueados, eles começam a acreditar naquela missão que eles têm como franqueado, como corretor de seguros ou como colaborador. E eu falo muito com o meu colaborador, eu falo, cara, a sua missão é realizar a proteger o sonho do franqueado, então putz, você tem que fazer de tudo para ajudar ele, porque você não sabe qual que é o sonho dele, ou busque saber para que você leve ele no caminho dele. E a gente fez, inclusive, uma campanha que a gente fez nacionalmente para gerar lead para franqueado, que chamava Qual é o seu sonho? E a campanha era, o cara entrava, se cadastrava, contava o sonho dele, e a gente ia dar 50, a gente deu 50 mil reais para ele realizar o sonho dele. Né? Então foi uma campanha maravilhosa, assim, que foi muito bacana, porque eu peguei e li muitos sonhos de muita gente, assim, a gente recebeu mais de 100 mil cadastros na campanha. E foi super legal. Então, eu quis falar um pouquinho sobre isso, Antônio, de propósito, porque a primeira coisa que eu gosto de falar para qualquer pessoa que é meu franqueado ou que não é, que quer ser meu franqueado, é que para a gente o mais importante é isso, é o propósito. Então, se ele acredita nesse mesmo propósito, é um primeiro passo para ele tornar o meu franqueado. Né? Porque modelo de franquia nem sempre é para todo mundo. Às vezes a pessoa, o corretor, ou o cara que é empreendedor, ele quer criar um negócio dele, do jeito dele, da forma dele. Cara, eu incentivo demais essas pessoas. Eu já quis fazer isso e faço ainda, né? Segurauto é um dos negócios do grupo, mas eu quero pessoas com a gente que acreditem nisso. Porque só assim a gente vai difundir essa ideia. Porque é o mais importante. É o mais forte. Que legal. E tem dado certo, tá? Porque os franqueados estão aqui comentando que tem muito orgulho e que estão realizando seus sonhos. Eu acho que não tem nada mais recompensador que isso, né? Nada, nada, nada. Não tem dinheiro no mundo que pague você ver alguém conquistando algo através de um negócio que veio de família, que você criou. E isso eu falo para eles sempre, que para mim é o mais importante. Eu busco, de alguma forma, sempre atender todo mundo que me chama no Instagram ou manda e-mail, eu tento atender, porque eu valorizo o sonho dele. Eu acho que essa é a função, você valorizar o sonho do outro e saber da importância. Né? Então, tudo que mudou foi isso. Mas o que eu acho que muitos têm dúvida é tipo, mas
como franquia de seguros, de corretora de seguros? O que, É, que isso, você pode fazer de diferente que eu não poderia fazer sozinho? Eu acho isso que que eu essa é ia uma te dúvida perguntar. principal, né? Na verdade, Gustavo, eu estou partindo do princípio do básico aqui, tá? Porque às vezes a gente começa a falar sobre algum tema, e eu tenho visto isso nas outras lives também, e a gente acha que todo mundo sabe sobre o que a gente está falando, né? Então, para ficar bem claro para todas as pessoas que estão nos acompanhando agora e que depois vão assistir também esse vídeo lá no YouTube, eu quero que você parta do básico. O que que é uma franquia? Legal. O que, que é importante, gente? Uma franquia é algo que é uma lei, né? Então, quando a gente se torna um franqueador, a gente está embasado numa lei. Eu não vou lembrar o número da lei, mas é uma lei que ela existe desde 1994, onde ela legaliza o modelo de franquia no Brasil, certo? E o modelo de franquia, basicamente, eu não estou falando só de seguro-auto, eu estou falando de qualquer tipo de franquia. Ele prevê o seguinte: que você vai transferir para o franqueado o seu know-how e as suas melhores práticas para que aquela pessoa possa utilizar do seu modelo e você, dentro do contrato, usa um uso de cessão de marca. Então, eu estou passando a minha marca para aquela pessoa poder usar a minha marca na cidade dele. Então, isso também faz parte de um contrato de franquia. Então, existe um contrato de franquia específico, né, onde já existiu muitas discussões, mas pode existir modelo de franquia para o mercado de seguros? Pode existir modelo de franquia para qualquer negócio, não só seguros. O importante é que você tenha algum negócio, ele tem que ter sucesso. Então, por exemplo, a gente tinha que ter mais de 2 anos trabalhando como franqueador, a gente tinha que ter unidades nossas tendo resultado, não franqueada, mas unidade própria, mais de 2 unidades, para poder não só ser franqueador, mas como se associar na BF. E eu tinha que ter uma empresa que tivesse no KNAI franqueadora, franchising. Então, não é a Seguralta Corretora de Seguros que franquia a Seguralta. É uma empresa chamada Zanon Zanon, administradora de franchising, que ela franquia o modelo da Seguralta Corretora de Seguros. Então, Entendi, todos os franqueados estão presos em outra empresa, não na Seguralta. Então, existe uma entendi. lei, existe uma associação, onde é muito... e a associação, ela tem várias regras que você tem que cumprir, a franqueadora também, a gente tem várias regras que a gente tem que cumprir, mas, principalmente, isso é o que torna um modelo de franquia. E o que eu É, falo, assim, para ficar muito claro o que é uma franquia, eu gosto muito de usar o modelo McDonald's. O que é o claro. modelo McDonald's? Independente do lugar do mundo que você vai, você sabe o que é um McDonald's, você sabe o lanche que você vai comer, a forma que você vai ser atendido. Então, se você tem um negócio que você consegue medir isso e garantir que vai ser sempre igual, você tem um negócio que é franqueável, certo? Pronto, Então, resolveu tudo. é Ficou dali que muito parte um claro. modelo de franquia, né? Então, demorou Legal. muito para a gente se adequar, porque eu tinha que garantir que eu conseguiria ter o mesmo padrão em qualquer um dos meus franqueados, né? Então, a gente tem sistema único, todos usam o mesmo sistema, eu sei quanto que ele está prospectando, sei taxa de conversão, a gente tem várias informações para que ele siga um padrão de atendimento. Então, por isso que eu falo, a franquia não é para todo mundo. A franquia é para aquele cara que, puta, eu quero seguir normas que são comprovadamente de sucesso para que eu possa ter sucesso também, né? E como Que eu te falei lá no início, hoje 95% da minha operação, ninguém era corretor de seguros, até conhecer a Seguralta. E aí, mas isso é possível? É possível, por quê? Dentro de um contrato de uma corretora de seguros, você pode ter um cara, uma pessoa que chama responsável técnico, que é aquele cara que vai responder caso tenha qualquer erro na pólice. Não é o franqueado que responde, é o responsável técnico, certo? Pô, Gustavo, mas isso não é um risco muito grande? Como a gente faz todo o operacional, onde eu sei se o cliente desse cara tá tendo alguma pendência que não foi resolvida, que aquela pendência pode virar uma recusa, tudo isso a gente tem esse controle. Aonde todos os sinistros são atendidos pela Seguralta, onde a gente acompanha todo atendimento, a gente sabe no sinistro
se a venda foi bem feita ou não. Porque o cliente vai questionar sobre, pô, mas ninguém me falou que o carro reserva era isso, ou ninguém me falou que o guincho era só aquilo. Então eu consigo ali medir todo o processo. Então, como a gente tem todo o dedo em todo o processo, o risco é muito minimizado. E tem um outro porém que ninguém nunca parou para perceber, que é o seguinte, vou usar de novo o modelo McDonald's. Se você comer um lanche num McDonald's e você não gostar, você não vai falar, puta, eu não gostei do lanche da avenida tal. Você vai falar, cara, eu não gostei do McDonald's. Então a gente zela muito pela marca Seguralta. Você pode ver que você pode entrar onde você quiser, em Reclame Aqui, o que for, reclamação de cliente que não foi indenizado, que teve algum problema, tem zero. Porque a gente não deixa isso acontecer. A Vocês gente estão tem escutando, né? Deixa eu conversar um pouquinho aqui com os colegas, tá, Gustavo? Vocês que me mandam lá mensagem, que me contam as suas histórias, que ainda não conseguiram passar na prova, obter o seu registro. Vocês que têm o sonho de ter aí as suas corretoras, mas que ainda não fizeram justamente por causa desse impasse aí, existe um responsável técnico, existe uma solução, tá? Então, acho bem pertinente pontuar isso, né, Gustavo? Porque sim, isso tem sido o calcanhar de Aquiles de muitos iniciantes, de muitos novatos. Então, essa informação é fundamental. E explicou tudo, show de bola, ficou muito claro. Eu quero te perguntar o seguinte, quais que são os benefícios, né, mais específicos assim de ser um franqueado? legal. E eu acho muito bacana essa pergunta, porque muitas pessoas acreditam assim, ah não, eu vou ter a Segurauto, eu vou ter o melhor preço, eu vou vender, vai ser mais barato que todo mundo. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam, a gente tem preços muito parecidos que todo o mercado tem, se você cotar comigo, com a Antônia, qualquer tipo de seguro vai ficar muito parecido, a diferença, se tiver, é mínima em um segurador e a outra. Eu quero ficar claro que esse não é o grande diferencial. O que eu posso ter de diferente da Antônia, eu posso ter mais seguradoras, que eu tenho mais aceitações que ela, porque eu tenho volume para me cadastrar em mais seguradoras, eu tenho um volume, talvez, de ter aceitações de riscos que talvez ela não tenha pelo tanto que eu tenho, porque o que eu acho que tem que ficar muito claro, falando um pouquinho sobre isso, é que vocês precisam entender qual que é o jogo da seguradora. Porque ninguém nunca parou para pensar, pô, mas o que eu faço é bom para a seguradora? Porque se não for bom para eles, eles vão te cortar, é simples assim. E o que é bom para a seguradora? É que você venda seguro e que você tenha sinistro, todo mundo tem que ter, mas que você não, que essa conta não estoure, que você não tenha mais sinistro do que prêmio. Porque se Exato. você continuar tendo mais sinistro que prêmio, a seguradora vai falar, cara, você pode vender 10 milhões, se tiver 11 milhões de sinistro, ela vai chegar e falar, cara, felizmente a tua produção não é interessante para mim, porque você está me dando prejuízo um atrás do outro, né? E por que isso é muito importante quando você tem um grande grupo? Porque eu consigo diluir o risco, certo? Então, vou dar um exemplo claro. Se eu vendo 100 seguros de caminhões, certo? Onde eu arrecado, sei lá, 1 milhão de prêmios, sei lá quanto. Se eu tiver um sinistro de um caminhão, eu tenho ali 300 mil reais, pô, minha conta é boa. O que pode acontecer que é ruim para a seguradora? Você vender 10 seguros de caminhões e você ter um sinistro. Porque aí aquele sinistro vai fazer estourar a tua conta. Então, quanto mais você produz, que é o que a Seguralta faz, a gente dilui o risco entre todo mundo. Então, a minha conta com a seguradora, a gente tenta manter ela saudável, porque, no fim, esse jogo é importante. Só queria deixar isso claro para as pessoas entenderem que é E é importante para que... importante. É importante mesmo, porque existem outros benefícios que não o preço, né? Que é todo o valor, que é toda a solidez de mercado que uma marca como a Seguralta tem, o Sim, know-how, tudo isso, e né? não é o que a gente busca. Eu não busco vender preço. Se eu quisesse vender preço, se a Seguralta quisesse vender preço, que eu ia fazer um puta site top para vender tudo online, com comissão lá embaixo, um monte de gente falando num call center vendendo seguro. Mas não, pô, faz parte da minha missão realizar e proteger sonho de cliente. E para isso eu tenho que vender bem vendido, para que se Claro, aconteça um sinistro, ele está atendido. Então eu preciso dessas pessoas na rua fazendo o trabalho como tem que ser feito. Tá? Além, exatamente. então, mudando de página, o que eu faço que ajuda muito? A nossa missão nesse processo é reduzir custos operacionais que um corretor teria, certo?
Como que eu faço isso? Pelo volume de apólices, a gente está falando de 17 mil a 20 mil apólices por mês que a gente vende. E ao invés do cara ter uma pessoa para fazer emissão, que você sabe que tem que fazer, o que é fazer emissão? Pô, a seguradora, você fez uma proposta, a seguradora emitiu, você tem que ter um lugar e falar, puta, aquela proposta virou uma apólice, perfeito? Além disso, se não é um seguro de vida, e até o seguro de vida passa por isso, todo mês tem uma fatura. E você tem que ir lá e cadastrar a fatura. Se for vida em grupo, você tem que fazer a movimentação. Entra vida, sai vida e assim por diante. Se for um seguro de automóvel, tem as parcelas que o cara parcelou, né? Você tem que controlar, porque, pô, o seu cliente parou de pagar, se ele não regulamentar, cancela. Se for em 4 vezes, vai estornar a tua comissão e assim por diante, né? E se não, você não vai receber o resto da comissão, se for em mais de 6 vezes, né? Um exemplo assim. Então, tem que ter alguém fazendo isso. Emitindo, olhando se está pagando, se aquele seguro deu uma pendência, se você vai ter que fazer alguma coisa. Então, o que a gente fez? Para que cada uma das minhas operações não tivesse alguém fazendo isso, eu criei um núcleo que faz isso para todo mundo, com um custo bem reduzido, certo? Que eu nem Sim. acreditei quando você me falou, eu não acreditei. Era isso que eu não conseguia compreender, sabe? Embora eu tenha contato aqui, tenho clientes, farmácia São Rafael, os amigos, Mister Cat, todo mundo, eu não conseguia entender esse processo no nosso ano. Vou. Tá me vendo, Oi, Gustavo? Caiu? voltou. Agora eu tô. Enfim, Não, deu fala uma mais um parada, mas pouquinho aí voltou. sobre essa parte do fazer tudo que eu fiquei Então, surpresa quando você me falou. então aí isso a gente centralizou num lugar só. Então eu tenho uma equipe, são mais de 130 colaboradores que faz esse trabalho e entrega meio que mastigado para o franqueado, porque eu não consigo fazer tudo. Então, se é uma parcela pendente, eu aviso o cliente que não pagou, para ele aumentar, gero a segunda via, mando para ele, faço isso pelo franqueado. Mas, por exemplo, se é uma pendência, que vai precisar talvez de vistoria, vai precisar de alguma outra coisa, o que eu faço? Eu já tratei, eu entrego para o franqueado meio tratado. Ó, cara, você tem que fazer isso, 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 que você resolve Não. o problema. Então, ele não tem que ficar ali fazendo aquilo. Além disso, tem toda a parte de comissão. Então, eu analiso se a seguradora pagou, se não pagou, dou baixa, mando o extrato para ele, faço todo o processo. E a parte de sinistro, que é o quê? Eu entro no site da seguradora. Porque hoje, o que acontece? Muitos clientes, ele nem procura o corretor para abrir um sinistro. Ele vai direto no site, ele faz outra coisa. O que significa isso? Tira um pouco do nosso valor, se ele não fala com a gente. Pô, é o momento mais importante de uma apólice. Então, o que a gente faz? A gente, Seguralta, vá no site da seguradora, olha todos os sinistros que abriram, traz para dentro de casa e avisa o cliente, ó, a gente está acompanhando, avisa o franqueado, ó, a gente está olhando, ó, agendou vistoria para isso, ó, chegou peça, não chegou peça, e a gente faz essa comunicação entre seguradora, oficina, franqueado, cliente, a gente que faz todo esse contato. Então, isso é uma parte do que a gente faz. Além disso, a gente aprendeu com o tempo as coisas que dão certo e as coisas que dão errado. Como fazer uma campanha, né? Que campanha que funciona. Ah, eu preciso de um site, né? Então, todo o processo que a gente aprendeu com o tempo, eu levo isso para o franqueado, esse know-how. Como? A gente tem núcleos de gestores. Então, pensa num gerente operacional. Então, um gerente de banco. A gente cria gerentes por tamanho de franqueado, então os franqueados menores têm um gerente, franqueado até 6 meses tem um gerente, e esse gerente ajuda esse franqueado a fazer o negócio acontecer. Então cria estratégia, acompanha fluxo de caixa, ajuda o cara a desenhar um DRE, ajuda o cara a controlar a despesa, faz reunião semanal, ajuda o cara a fazer campanha, acompanha a campanha, fala de taxa de conversão. Então é um gestor, e enquanto esse cara vai crescendo, eu vou trocando o núcleo. Porque a realidade do corretor, depois que ele cresce, vai mudando. Né? O cara tem que vender. Aí depois não, é mais estratégico, é mix de produto, é vender mais para o mesmo cliente. Então a gente vai modelando isso conforme o tempo de casa e o crescimento dele. Então essa é uma outra coisa que a gente faz para ele, usando o know-how que a gente tem. E a gente leva tudo que tem de novidade. De que forma? Então, por exemplo, a gente, nesse momento, onde
é muito difícil a venda, né, frente a frente, porta a porta. A gente conseguiu construir, isso é algo nosso mesmo, não é nada comprado, uma ferramenta onde a gente criou uma central de leads. O que é a central de leads? A gente criou uma plataforma onde tem o site oficial da Seguralta e a gente coloca dinheiro, a matriz Seguralta põe dinheiro para que clientes do Brasil inteiro acessem para pedir cotação de seguro, certo? E aí a gente tem um núcleo de marketing para fazer isso acontecer. E aí o franqueado ele tem acesso a uma central de lead. E esse lead ele é distribuído regionalmente. Então a gente cria raios. Então os leads que são de Chapecó, quem que pode receber ele primeiro? Quem está a 200 quilômetros, de um raio de 200 quilômetros de Chapecó. Então apareceria lá para a Antônia, ela vai lá e fala, esse lead me interessa, vai lá e compra. E aí você compra com preço reduzido. Hoje, nosso lead é 8, mais caro é 12 reais. Então tem de alto, vida e tal, e você compra, aquele lead é teu. E aí você pode trabalhar esse lead. Se não atendeu no raio de 200, eu vou aumentando o raio até achar um franqueado que compre aquele lead para atender. Então a gente criou essa central para trazer a parte de online para o mundo dele e funciona super bem. A gente vende, então, gera, sei lá, 3 mil leads por mês, 4 mil leads. Campeão, né? A base, até porque essa é uma das grandes dificuldades também, né, Gustavo? Sim. Do corretor. Entrar nesse mundo digital, aprender a fazer os anúncios, aprender a lidar com esse novo modelo, na verdade. Então, essa estrutura que vocês criaram só corrobora aí para o crescimento do mercado e o ajuste, né, Exatamente. De digital. Aí, com o tempo, a gente foi crescendo. E aí, crescendo, proporciona a gente fazer muitas coisas a benefício de todo mundo. Então, por exemplo, mídia, que nem a gente estava fechado, fez o ano passado, ia fazer esse ano. Campeonato Brasileiro. Placas em todos os campos, a gente estava fechado esse ano inteiro. Mas por quê? Porque a gente tem uma rede com 1.300, a gente pegou um pouquinho, não que eu passo a peneira de novo, não, eu uso o que ele já paga para usar aquilo ali para fazer as campanhas, por exemplo, do Campeonato Brasileiro. Outras coisas, por exemplo, o Quiver, que é o que a gente disponibiliza para todo mundo. A gente tem o Quiver Pro, que é o melhor que eles têm lá, com multicálculo, tem 18 seguradoras no multicálculo de residencial, tem todo um negócio para o cara controlar a parte de seguros de benefícios. Essa questão de um modelo padrão, né? Então você já falou que é o Quiver, que é o sistema padrão de vocês para toda a rede. E além disso, Gustavo, o pessoal tem bastante dúvidas, aí me perguntou também sobre se existe um padrão estrutural também na cidade, ou mesmo, tem duas pessoas, 2 funcionários, ou se isso não existe, como que funciona aí? No nosso modelo Seguralta, a gente tem 3 modelos. Então a gente explica, tem um modelo home office, então o cara vai trabalhar da casa dele, né? Então não tem uma padronização visual, né? Porque ele é um modelo home office. E eu gosto desse modelo para quem está iniciando, porque o cara tem um custo operacional super baixo e é um modelo para quem está começando. Então esse não. Aí depois eu tenho 2 modalidades, eu tenho a franquia Basic e a loja. A Basic é uma loja pequena, ela pode ser, por exemplo, num escritório comercial, e aí ela já tem uma padronização. Então a gente tem uma arquiteta no grupo, a arquiteta faz todo o projeto, manda pro franqueado, aí o franqueado localmente procura alguém para fazer toda a padronização visual, e aí ele é obrigado a trabalhar ele e mais 2 pessoas. Todos focados mais para vendas. O modelo de loja é um pouco diferente, aí já tem que ser uma loja de rua, tem fachada, e aí toda a padronização visual também é feita por nós, e todos os móveis também são feitos por nós. Então o cara compra algo pronto, eu vou lá, monto em 2 dias, deixo a loja dele linda, funcionando, e aí ele precisa ser mais ele e mais 4 pessoas. Né? O que eu gosto? Eu gosto dos franqueados que começam como home office e eles vêm escalando até o modelo de loja. Por quê? Porque ele vai criando um alicerce e ele vai crescendo aos poucos. E com isso, ele já tem uma estrutura ali para suportar, porque as despesas vão aumentando. Claro. Né? E claro que, assim, quanto mais ele cresce,
eu diminuo o royalty dele, ele vai pagando menos royalties para a franqueadora, né? Então, Entendi. Pois a home gente office é para quem está pega. começando, depois eu falo um pouquinho sobre isso também, Eu tá? quero saber Então, se os franqueados têm metas também. Se quiser concluir, depois me falar se os tá, eu vou franqueados têm metas. concluir os benefícios, aí depois a gente fala sobre Tá, isso. beleza. Então, o Quiver, o que que a gente faz? Como a gente negociou, a gente tem contratado com eles 3 mil usuários. Eu consigo chegar num custo por usuário de R$ 85, mesmo no Quiver Pro, com multicálculo de alto, residencial, todo. O Quiver Pro você tem acesso a tudo, relatório, uma série de coisas. Então, a gente consegue negociar melhor. Então, isso é uma das negociações. A outra, por exemplo, é com um contador. A gente tem um contador parceiro, um cara muito grande aqui em Rio Preto, que atende mais de 5 mil médicos, e ele, contratando esse cara, por exemplo, um cara que é um franqueado meu home office, ele vai pagar de contador R$ 280 por mês. Nossa, Certo? Aí, por exemplo, se ele é loja, R$ 390. Então, por quê? Por causa de volume. Então, eu vou claro. lá e, ó, eu tenho aqui uma rede com não sei quantas pessoas, então eu quero algo diferente. E tudo isso eu vou fazendo. Então, por exemplo, tudo que eu consigo ir negociando e criando coisas que fiquem mais em conta, eu vou fazendo. Então, às vezes, papelaria, vou fazer envelope, vou fazer não sei o quê, cartão de visita. Então, vou tentando criar, e com isso, o grande negócio nosso, de fato, é reduzir despesa para o cara, né? Aumentar a margem, que é o simples Claro. assim. E a conta que a gente faz mostra para a gente que tudo que a gente faz, eu economizo pelo menos 2 pessoas para um corretor de seguros aí que faz uma produção de 150 mil, 200 mil mês. Consigo economizar umas 2 pessoas, e que o royalty que a gente cobra é muito mais barato que isso, né? Se ele colocar de fato todos os encargos. Na Falando um ponta do pouquinho, lápis, né? falando um pouquinho de metas, né, que você perguntou, a gente dá um norte para ele, né, para o corretor, falando assim, ó, com X meses a rede produzia, um franqueado produzia tanto, não. Mas quem põe a meta é ele. Então, a gente tem hoje uma universidade corporativa que eu comentei com você. Então, ele vem, ele fica quase 2 semanas fazendo online, depois ele vem e fica uma semana na Seguralta. Nessa semana da Seguralta, ele vai fazer um planejamento estratégico para a operação dele. Nesse planejamento, ele começa a definir meta para ele. Então, ele fala, eu quero produzir tanto. E aí eu ajudo ele a desenhar o que ele tem que fazer para alcançar aquela meta. Só que é o seguinte, ele pôs a meta, a gestora que vai cuidar dele vai cobrar a meta dele. Não Entendi. só meta de venda, mas meta, por exemplo, cara, se você não tiver tantas cotações, você não vai conseguir atingir tua meta, porque a tua taxa de conversão é tanto. Então a gente é muito realista nesse processo, né? Porque não existe. De cada 10 cotações, fecha 2, 3, sei, o cara é superstar, fecha 6, vai. Se ele Entendi. quer vender um número de seguros, e se ele não aumentar o número de cotações, ele não vai vender, não existe. Isso aí não fecha a conta nunca. Então a gente Verdade. acompanha e vai dando esse feedback. E uma coisa que é muito legal que cria numa franquia é que você tem 1.300 pessoas que atuam no mesmo segmento com você, que não são seus concorrentes, porque a gente não deixa concorrente entre franqueados. Não pode, por exemplo, não, se você, por exemplo, como a gente usa um sistema único, se alguém tentar cadastrar um cliente do outro, o sistema não deixa. Então ele não vai conseguir vender para aquele cara. E o que é bom nisso? Que, a gente consegue se conversar um com o outro e eles se ajudam muito. Tem um mutualismo muito legal. Então chega em convenção, os caras sabem quem são os franqueados que vendem mais, eles querem ficar perto, querem perguntar o que faz. Então a gente compartilha muito isso. E a gente tem, por exemplo, para ouvir, né? Porque fala, como que você ouve todo mundo? É impossível. Mas a gente tem um conselho de franqueados. Então cada 2 anos muda o conselho inteiro, e cada conselho cuida de um comitê de um assunto específico, e cada comitê tem mais outros franqueados que fazem parte. Então a gente realiza reuniões o tempo inteiro para sentir, né, regionalmente o que precisa ser feito, o que precisa melhorar, onde precisa melhorar, e assim por diante. Porque E claro aí, que não é tudo perfeito, né? A gente fala aqui, parece que é tudo lindo, mas tem suas dificuldades, né? Então a a gente tem que ouvir as pessoas.
melhor, né, a análise e também se torna uma família, bem como você falou. Exato. E é 1.300 porque é com vocês, né? São os maiores aí do Brasil. Mas que bacana, a gente percebe mesmo essa união. Eu vejo aqui o modo como um colega se refere ao outro quando é Seguralta. E eu quero saber também uma outra questão em relação às demandas. Trata com a Seguralta, trata direto com a seguradora, precisa de um desconto? Como que funciona isso? Então, como que funciona? A gente foi negociando com as seguradoras para saber se era possível o atendimento local de todo mundo. Então, tem seguradoras, por exemplo, Porto, Tóquio, acho que Mafre, eu não vou lembrar todos de cabeça, Liberty, que atende localmente. Então, essas negociações, ele trata direto com o comercial da região dele, certo? Se ele precisar de alguma coisa diferente, aí ele pode escalar a gente para fazer a negociação por ele. Por exemplo, puto, o cara tem uma frota monstruosa, não sei o quê, aí ele pode pegar a gente para tratar isso daí. Mas a gente deixa ele bem à vontade para isso. Né? As seguradoras que ele pode tratar direto, ele trata. Se ele quiser tratar também através da gente, é uma opção dele. Então a gente tem lá uma central de atendimentos, que a gente chama de CAF, que ele entra lá, chat, telefone, e-mail, ele entra lá e pede, preciso de desconto, preciso daquilo, né? Então é bem tranquilo nesse processo, né? Ele tem esse acesso direto. Eu sei que você já me falou isso, tá, Gustavo? Mas eu vou te perguntar de novo, Tá. porque eu sei que algumas pessoas aqui podem ter essa dúvida também. Pode, se eu sou uma franqueada Seguralta, eu posso operar com outras seguradoras de forma direta? Não. Aí foi onde a gente sempre bateu no martelo, que é o seguinte, nós estamos juntos, na alegria e na tristeza, é casamento, certo? Então a gente centraliza mesmo, né? Então, porque o que acontece? A gente pensou muito nisso, e a nossa preocupação de abrir é o cara só colocar na Segurauto o que é ruim para ele. Então ele começa a colocar aquele risco que é ruim, não sei o quê, e aí o que acontece? Eu começo a ficar com risco ruim. E Claro. aí, se eu tenho um risco ruim, começa a dar sinistro, a seguradora me corta. Como já existiu vários grupos aí que se uniram e que era aberto nesse formato, e grandes seguradoras cortaram eles, mesmo com uma produção grande. Então, para evitar isso, a gente fala, não, é tudo, é ruim, é bom, pode pôr aqui. E a gente, o que a gente faz? É que eu não consigo abrir para mostrar para vocês. Eu tenho um controle de sinistralidade individualizado por franqueado. Eu tenho todo esse acesso. Como? A gente tem 70 robôs, que é desenvolvimento nosso, que fica acessando as seguradoras, trazendo informação dos clientes, dos franqueados, e a gente criou um BI, né, uma inteligência para falar onde está o sinistro, ou onde está a parcela pendente, o que está causando. Então a gente consegue achar muitas coisas. Por que eu faço isso? Porque se eu estouro uma sinistralidade, fica ruim para a rede. Não é ruim para um cara, é ruim para todo mundo. Então eu vou analisando todo mundo o tempo inteiro. Quando eu começo a observar que tem algum franqueado que está tendo uma sinistralidade alta, eu já acesso esse cara. Eu falo, cara, a gente precisa ver o que está acontecendo. Você precisa melhorar o teu mix, você precisa fazer isso. Então eu vou ajudando ele. E, cara, se chegar num ponto que ele não faz, que não tem jeito, é ponto de rescindir com o cara. Por quê? Eu não posso estragar o negócio da rede toda. Então por isso que a gente fala, todo mundo junto. Tem que ser bom para todo mundo. E a gente cria premiações para os franqueados dentro disso. Então a gente olha mix de carteira, sinistralidade, produção, uma série de coisas. E eles são premiados. Premiados com viagem, com uma série de coisas que a gente faz para eles. A gente, inclusive, tinha uma viagem que era esse mês. A gente está levando quase 30 franqueados para a Bahia, num resort, tudo pago, hotel, comida, tudo, que normalmente a seguradora faz. Mas a seguradora faz com os tops dos caras. Então o cara que é pequeno, ele nunca vai ter aquele acesso. Então a gente conseguiu fazer de uma forma que um cara que está começando, tem uma produção ainda tímida, né, tenha a condição de ir numa viagem dessa, nesse formato. Que bacana. Que bacana. Eu vi que o Fernando ali e o Jonatas perguntaram se precisa ter aí a SUSEP. Gente, Gustavo, Inicialmente não. depois você assiste de novo aqui a live, mas o Gustavo disse que inicialmente não precisa, tá? Então você pode ser um franqueado sem ter ainda a sua SUSEP e começar a O que eu gosto de empreender. deixar claro, porque, cara, eu já fui, vocês não têm noção, eu já fui na SUSEP para defender a Segurauto
10 vezes no começo, porque era assim, era uma denúncia atrás da outra de corretor, não, porque os caras não podem, não existe, não sei o quê. Falei, gente, tudo que a gente faz é embasado em lei, é legal. Então, por exemplo, mesmo que o cara não tenha uma SUSEP, ele vai abrir uma corretora de seguros com um responsável técnico e ele vai operar como corretor de seguros. O que, que muda no processo? Eu estou assumindo o risco junto com a seguradora. Mas o que fique claro é o seguinte, o cara fala assim, já que o risco é da segurada, eu vou tocar o pau aqui e fazer tudo errado. Negativo, porque depois ele tem um contrato com a Zanon que se ele lesar a segurada, ele paga. Claro. Então, se vou fraudar, esquece, não é assim lindo. Esse modelo, na verdade, de responsável técnico, ele existe. A gente vê vários corretores Existe, operando nesse formato. Então, para sim. mim, é muito tranquilo isso. Gustavo, outra questão. Tem algum pré-requisito, assim, para ser franqueado tem que... Compartilhar do mesmo propósito. Ah, show, legal. Isso é o ponto inicial. Se a pessoa tem essa paixão, né, de fazer isso que a gente promove, eu acho que é o primeiro intuito, né? E claro, a gente sempre busca o cara aí com um perfil mais comercial, de vendas, né? Porque basicamente onde ele vai acabar operando mais é nesse processo. E a gente hoje busca muito formar o cara um bom corretor, sabe? Porque eu até fiz um vídeo esses dias falando sobre isso. A tua corretora é vendável? Tipo assim, se um dia você falar assim, eu não quero mais trabalhar, cansei, quero sair. Você consegue vender ou você é uma peça que sem ela... por exemplo, motor de carro. Você é motor do carro? Você não vende um carro sem motor. Perde muito valor. E o que eu tenho medo é que os corretores esquecem que o negócio deles é uma empresa. E pode sim chegar um momento que você fala, cara, puta, eu não quero mais, cansei, puta, eu quero me aposentar, eu quero viver minha vida. E aí? Você construiu uma empresa que tem valor de fato, mas de um modelo que, quando você sai, perde o valor. Então, eu falo muito isso com os meus franqueados, sobre essa importância de construir algo que é vendável. Porque senão Exato. você se torna escravo da sua empresa. Então, cara, eu Exato. quero empreender porque eu não quero mais ser escravo de ninguém. Pô, mas e você não vai ser escravo da sua própria empresa pro resto da vida? Então, eu gosto de falar muito isso, não só com o meu franqueado, mas com o corretor. Cara, constrói algo que seja vendável no futuro. Mas eu não quero vender. Perfeito, mas ela está pronta para isso. Então, aproveite que você vai ter mais liberdade com a tua família, você vai poder sair, curtir, fazer suas coisas. Mas estrutura ela de uma forma que te dê essa liberdade para qualquer coisa que você queira fazer. Então, a gente ajuda muito o franqueado nisso. Ótima dica até para qualidade de vida também no futuro, né, Gustavo? Você Exatamente. se vira refém mesmo. Não, eu tinha franqueado, Antônia, que o cara ganhava o prêmio para ir na viagem e falava, não posso ir. Mas como você não pode ir na viagem? Nossa, Não, tem que ficar renovando, tem não sei quantas apostas para vencer. Eu falei, cara, você está ficando zero amarrado vontade. no teu negócio, cara. Pô, Vive vamos para quê, na estruturar. verdade? É exato, exato. Outra questão que eu quero. Vou aproveitar um monte você aqui, Vai vou lá. tirar todas as dúvidas. Outra questão, Gustavo, é o seguinte: não sei nada sobre seguro, tá? Absolutamente nada. Nunca fiz nenhuma cotação de seguro na vida, mas eu quero empreender. Eu tenho dinheiro, eu quero empreender. Eu quero uma franquia segurada. Eu consigo aprender, eu consigo começar do absoluto zero esse negócio? Consegue, né? Hoje a gente criou uma universidade corporativa, tem acho que quase 80 horas de curso, então a gente vem assim, do beabá mesmo, né? De tipo, ensinar o cara da onde veio o seguro, fala de mutualismo, como que foi criado e vai ensinando. Então hoje a gente tem tudo documentado. Então a gente tem, pra você ter noção, a gente tem todos os passo a passos de basicamente todas as seguradoras para fazer cotação de qualquer tipo de seguro, entrando tela por tela, clicando botão por botão, falando o que é cada cobertura, qual que é o risco, o que cobre, o que não cobre, assim por diante. O que a gente faz? Quando o cara entra, a gente dá uma segurada em riscos mais complicados. Então eu não deixo o cara sair vendendo risco de engenharia, garantia contratual, não deixo. Eu falo, cara, segura aí a ansiedade, vamos começar com o seguro de prateleira, né, auto, vida, residência, ganha músculo, porque isso eu falo, cara, você tem que ser um corretor especialista e não generalista, né? Então,
É melhor você vender 4, 5 produtos bem vendidos do que falar, não, eu vendo tudo. Bicicleta, caminhão, fala, cara, foca, faz o negócio acontecer, andou, tá ganhando dinheiro, pô, vou criar um núcleo que vende isso. Ah, vou fazer isso. Então a gente, mas sim, o cara que não sabe nada, é o que eu te falei, 95% dos meus franqueados entraram sem saber nada de seguros, e aprenderam com os nossos cursos, com os nossos materiais que a gente tem. Então é uma universidade 100% online, tem aplicativo, o cara assiste, né? Então conteúdo para ele aprender não falta. Por isso, gente, que eu falei antes, tá? E elogiei bastante o modelo aí da Seguralta, porque a gente vê quantas vidas estão sendo impactadas, né? Quantas pessoas estão tendo a oportunidade de empreender, de começar algo do zero e de ter sucesso a partir desse modelo. Então, isso que eu acho bem bacana. E eu quero tirar uma dúvida agora com você. Vamos lá. A gente sabe, né, Gustavo, que a gente vive aí num país onde um quarto das empresas quebram no primeiro ano, né? E é Sim. isso que assusta muito também os empreendedores. A pessoa já fica pensando, tá, mas eu vou investir, às vezes, o pouco que eu tenho e aí eu vou ter custo lá com funcionário, com estrutura, questões tributárias. E aí eu te pergunto o seguinte, partindo dessa ideia, como que você vê, como que você enxerga a pessoa que opta pelo modelo Seguralta? Ela tem uma segurança maior para esse período inicial ou você acha que o risco é o mesmo? Não, eu gosto de deixar um negócio bem claro para todo mundo. Cara, se você compra uma franquia, você comprar qualquer coisa e não trabalhar, você quebra também. Então, tipo, tem muitos franqueados que não trabalhou, quebra. O que que a franquia faz? Esse índice que ela está falando de um quarto, na franquia é o contrário, certo? Então, você tem mais de 75% que dão certo. Por quê? Porque tem um processo que você segue. Mas tem risco também. Se você não trabalhar, vai quebrar. Normal. O que Entendi. a gente faz? A gente minimiza o risco. Né? Por quê? O cara que vai entrar, o que eu pergunto? Quanto você tem de capital? Você consegue segurar a tua operação? Então, está lá escrito no contrato. ROI, que é retorno do investimento, de tanto a tantos meses, de 8 a 24 meses, num modelo tal, o outro é de tanto a 36 meses. Por que aquilo é importante? Porque a gente já tem uma estatística. Então, a primeira coisa que ele tem que ter é o capital para segurar aquela operação naquele período. Porque a grande maioria dos empreendedores que quebram é porque ele, quando vai abrir uma empresa, ele não calcula direito o tempo que leva para o negócio dele começar a rodar no positivo. E Isso. aí, não é que o negócio é ruim, eu não estou falando só de seguros, eu estou falando assim, qualquer negócio. Eu já tive restaurante, eu já tive outros negócios. Você tem que ter uma conta dizendo, puta, eu consigo rodar sem ganhar nada tanto tempo. Mas o problema é que o brasileiro ele é muito otimista em alguns momentos. Ele acha, não, puta, vou vender, nossa, você acha, vai dar tudo certo. Eu já prefiro ser nesses momentos, que nem no momento que a gente está passando agora. Cara, a primeira coisa que eu fiz foi olhar meu DRE, meu fluxo de caixa, para saber assim, cara, quanto tempo eu consigo viver se eu não conseguir vender mais nenhum seguro. Então, um cara que está empreendendo, que está começando um negócio, ele tem que ter esse olhar negativo. Puta, eu consigo segurar a minha operação pelo menos um ano. Pô, legal, então é bacana você investir. Então, quando o cara vai comprar uma franquia, se qualquer um entrar no site agora lá e preencher, vai estar perguntando, quanto você tem de capital? E eu vou falar pro cara, dá ou não dá. Certo? Então a gente vai minimizando e, claro, com o know-how que ele tem, com o que a gente faz, com o que a gente fala para ele, porque a gente erra muito, é normal errar. Puta, eu errei pra caralho na minha vida, fazendo coisas que não deu dinheiro. E outra, até hoje eu erro, mas hoje eu consigo, eu tenho um pouquinho de sobra para errar, mas é o que faz eu inovar. Né? O inovar vem do teste, né? Então, Com puta, eu testo certeza. campanha, puta, vou fazer outdoor, será que dá certo? Não sei, eu vou investir. Ah, vou fazer errado, não sei, eu vou investir para ver. Deu certo, ó, franqueado, fiz isso desse jeito, deu certo. Então é isso que é uma franquia, entendeu? Então eu falo E para os a caras, ó, vamos fazer, ó, eu fiz aqui tal e tal campanha, tive tal e tal resultado, tá aqui a prova que funcionou.
Então o cara já pega algo testado, entendeu? Na verdade, o franqueado ele está comprando o teu caminho, né? O caminho que você Exato. percorreu, mas ele está comprando esse caminho pronto, sem ter que passar aí por muitas pedras, por muitos entraves, que você tá dando a letra para ele. É assim que funciona. Se você quiser fazer de um outro modo, você pode fazer, mas o que dá certo é esse. Aí, normalmente, tem os franqueados que faz também quebra a cara também. Vários. Claro, até o Jefferson ali perguntou, fala sobre o que dá errado. Gente, corretoras que começam do zero, sem ser franqueadas, quebram. É. Várias empresas quebram, tanto é que existe esse um quarto de empresas que quebram aí no primeiro ano. O que eu daria de dica, não franqueado, esquece, para qualquer tipo de negócio, cara. Primeiro, primeira coisa, entenda o que você precisa de capital para começar aquele negócio. E pensando em capital de giro, quanto tempo você tem que girar, cria ali 3 cenários, né? Um cenário otimista, um cenário moderado e um cenário pessimista. E comece pequeno. Cara, o modelo de seguros é um modelo que permite você começar pequeno. E eu quero, assim, deixar bem claro que eu não estou falando para o cara comprar minha franquia, não. Se você quiser ser corretor de seguros, fazer o seu curso, cara, top, faz, o mercado é excelente. Faz 50 anos que eu vivo disso, tudo que eu tive na minha vida veio desse mercado. Você já tem 50 anos, Gustavo? Não, mas, pô, eu tenho 36 anos, mas eu estudei, eu fiz Assim, não. intercâmbio, tudo veio de lá. Então é excelente, Sim, não posso falar que é ruim. Mas começa pequeno. Meu pai começou pequeno. Ele não foi lá e pegou um prédio, que nem hoje a gente tem hoje, um prédio de 1.200 metros quadrados. Não, ele pegou um prédio de 15 metros quadrados, uma sala. E o corretor de seguro proporciona isso. Porque eu fui abrir um restaurante, eu tive que investir 800 mil para abrir um restaurante. Olha a diferença, certo? Então é outro nível. Então o corretor você consegue começar pequeno. Pô, aí você viu que deu legal. certo, você cresce um pouquinho. Então dar o passo maior que a perna é um erro muito comum, certo? Agora, se o cara é Bacana. franqueado, independente se é Seguralta, se é franquia McDonald's, cara, segue o que a franqueadora está fazendo. Está falando para fazer. Não queira inovar dentro de um negócio que já foi testado várias vezes. Não que inovar seja ruim, é bom, mas para inovar você tem que ter dinheiro para assumir o risco se der errado. Com Isso é certeza. inovar, né? Então tem que Com tomar esse certeza. cuidado. E agora eu quero que você fale um pouquinho aí sobre quais estratégias que a Seguralta está adotando para ajudar os franqueados nesse momento aí difícil, enfim, nesse momento aí de crise que a gente está vivendo. O que a gente tem feito? Capacitação contínua em vários segmentos que a gente percebe que está tendo uma venda maior. Né? Então, o que eu tenho feito muito? A gente olha o que o mercado está buscando e a gente dá capacitação. De que forma? Como a gente tem uma força muito grande com a seguradora, eu consigo, por exemplo, trazer um vice-presidente para falar para meus franqueados. Então, eu trago gente de seguradora, trago especialistas para treinar, então esse é um caminho. E a verba que eu tinha para investir em marketing, que eu ia fazer outras coisas, eu estou colocando no online para gerar mais lead. Além disso, todo franqueado ele tem um hot site, que é um site exatamente igual ao da Seguralta. Então, se ele falar, não, eu não quero comprar lead, eu quero eu mesmo investir. Aí eu tenho uma galera lá dentro que ensina ele a fazer anúncio, ensina ele a impulsionar, ensina ele a criar estratégia. E aí, aqueles leads que ele gera no site dele, é dele, ele não paga por ele, entendeu? Ele só vai gastar na campanha que ele faz. Então a gente está Entendi. capacitando o franqueado para isso. E eu estou compartilhando com os franqueados as estratégias que a franqueadora está seguindo nesse momento. Então, por exemplo, quando eu falei de quando começou a crise, que eu fui Vai lá e cair a nossa live. comecei a falar sobre os cenários, eu faço para ele também. Então, ó, pensa num cenário assim que você só renova, sabe? Como que você vai viver, onde você corta custo, o que dá para você melhorar. Então a gente compartilha isso com eles. Gustavo, vai cair a nossa live, tá? 10 segundos. Vamos fazer uma outra Bom, e outro dia para falar mais sobre isso. Obrigada, tá? Obrigada, gente. eu que